comaco cola só. Orieye o, comaco cola só. Comaco cola só, iê, comaco xolá. Eu sou Yalorixá Carmen de Oxum, aqui eu Ileolá Omi Axé Poaracá, sou sacerdotisa de religião de matriz africana. Olha, hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Os casos que geralmente envolvem discriminação e ódio, muitas vezes não são sequer denunciados. Mas a gente lembra que qualquer ataque ou violência desse tipo precisa ser combatido, denunciado e punido. O Douglas Pinto, então, vai dizer para a gente aí como o cidadão pode fazer a denúncia, Douglas Pinto. E a OAB já criou uma comissão, a Comissão de Liberdade Religiosa, que tem só 2 semanas. E é importantíssimo criar essa comissão para que vocês possam acompanhar esses casos e principalmente o andamento deles, porque a gente sabe que a intolerância, se não houver uma punição, e a impunidade ela acaba estimulando as pessoas a continuarem essa prática, né? E isso precisa ser combatido. Sim. Bom dia Mirante, a todos que acompanham aqui o Sistema Mirante. Meu nome é Alda Fernanda Sodré Silva, eu sou mestre em instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão. Sou presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Maranhão. E o Dr. Tiago Dias, juntamente com o Dr. João Bispo, decidiram implementar a Comissão de Liberdade Religiosa aqui no Maranhão, tendo em vista o número expressivo de denúncias de vários adeptos das mais variadas religiões que sofrem intolerância religiosa. A comissão foi criada com o objetivo de promover um diálogo interinstitucional com vistas a esclarecer para a sociedade quais os mecanismos que esses adeptos das mais diversas religiões eles possuem no exercício de proteção de sua liberdade religiosa. Então nós vamos promover aí diversos minicursos, com a participação não só de advogados, mas de todo o poder judiciário e também de todo o mundo acadêmico, com vistas a viabilizar o esclarecimento perante a sociedade e também permitir que esses adeptos dessas mais diversas religiões, ou mesmo que sejam ateus, eles venham a ter a proteção do exercício de sua liberdade religiosa. Inclusive o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, ele foi criado a partir de uma situação que aconteceu na Bahia, num terreiro, né? Num terreiro onde lá as pessoas elas foram agredidas, não é? E isso se repete no Brasil todo, porque muitas vezes fica no anonimato. Por isso a importância da denúncia. Com certeza. A mãe Gilda, né, do terreiro de Abassalá de Ogum, na Bahia, ela foi vítima de intolerância religiosa. E aqui no Maranhão também, ali no bairro do Anjo da Guarda, nós já tivemos casos também de queima de terreiros, de candomblé, das pessoas adentrarem ao terreiro sem um mandado para isso, né? O que constitui-se também uma prática criminosa, tendo em vista que existe a proteção dos locais de culto e de suas liturgias. Então, no momento em que há uma omissão por parte do poder público, ou mesmo esse adepto ele deixa de denunciar, porque muitas vezes, na realidade, esse adepto dessa religião, ele não sabe como denunciar ou como proceder. E nem mesmo ele sabe que está sendo vítima de intolerância religiosa. Então, muitas vezes, a ausência de esclarecimento dificulta as tratativas que serão direcionadas e dadas a cada caso na forma concreta. Agora, Alda, o que a gente pode falar nesse Dia Nacional de Combate à Intolerância? Você é evangélica, né, da Igreja Adventista. Sim. Quando a gente fala de intolerância e a gente precisa que a sociedade entenda esse tema, a gente está falando quem tem sua religião tem que respeitar a religião do outro. Claro. É disso principalmente. Claro. Né? Você é evangélica, respeita quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, quem é católico. Claro. É disso que a gente está falando, é do respeito. Sim. Essencialmente sim. É essa a palavra. É de exercer na realidade a tolerância,
principalmente com base no artigo 1º, inciso 5º da Constituição Federal, que traz como premissa de todo Estado democrático de direito o pluralismo político, que é o respeito mínimo às diferentes formas de ser, pensar e agir. No momento em que há esse estímulo por parte do Poder Executivo, por parte do Poder Judiciário e da sociedade como um todo, nós estamos primando pela coexistência pacífica de todas as religiões e mesmo daqueles que não creem, aqueles que trazem para si o direito de não professar nenhuma fé. Nesse momento incentiva-se não só a primazia da tolerância, mas acima de tudo a primazia da dignidade da pessoa humana, como um manto que deve estar presente em toda a democracia. Mas é importante a sua denúncia, não só para que você tenha um acompanhamento jurídico pontual, mas também que possa servir de exemplo para que outros não venham praticar a intolerância religiosa. A Delegacia de Combate a Crimes Raciais está investigando um caso de intolerância religiosa que teria acontecido dentro de um estúdio de tatuagem aqui em São Luís. O Ministério Público e a OAB também estão acompanhando esse caso. A Bionã é praticante do tambor de mina, religião muito comum no Maranhão e que é de matriz africana. Ela resolveu tatuar no braço uma mensagem a um orixá. Só que o tatuador se recusou a fazer o serviço porque, segundo ele, uma questão pessoal impedia. Foi nas redes sociais que a psicóloga resolveu desabafar e teve apoio. Ele alegou que ele era cristão e não fazia esse tipo de tatuagem, né? E falou que era uma escolha pessoal do tatuador, né? Não trabalhar com esse tipo de tatuagem. A psicóloga registrou um boletim de ocorrência. O Ministério Público também foi acionado. Para a coordenadora do Núcleo de Diversidade, o direito de todas as pessoas ao livre culto e crença deve ser respeitado. E práticas discriminatórias precisam ser punidas. A liberdade de opinião, de crença, essa liberdade de manifestação, ela não permite os discursos e práticas discriminatórias. Esse exercício ele requer que seja feito sem qualquer violência ou qualquer intolerância ou preconceito. O caso é investigado pela Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Intolerância e também é acompanhado pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra, da Ordem dos Advogados do Brasil. Para a OAB, além da questão da relação de consumo, houve também racismo religioso. Entre as penalidades, a perda ou suspensão do alvará de funcionamento do estúdio de tatuagem. Para o presidente da comissão que acompanha o caso, está clara a violação do Código de Defesa do Consumidor. E mais que isso, o agravante do ponto de vista religioso. Precisam cumprir o Código de Defesa do Consumidor. Então, em razão disso, nenhum cidadão vai poder ser discriminado, no caso em tela, em razão da sua religião ou em razão da sua raça. É muito importante você procurar a polícia, a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que situações como essa, que são resquícios da escravidão, onde a religião matriz africana era proibida por lei, venha a ser encerrada. A Bionã procurou outro tatuador e já está com a mensagem no braço. Para ela, mais que um caso pontual e pessoal, a causa revela uma discriminação coletiva e que precisa ser enfrentada. Quando eu olho para a tatuagem, eu vejo a minha fé, mas eu vejo também que eu não tenho que me calar nunca, sabe? Então, assim, virou símbolo de resistência para mim. Em nota, o estudo de tatuagem disse que exerceu o direito de não praticar atos que vão de encontro aos princípios e convicções. Inclusive, a gente continua falando aqui agora sobre liberdade religiosa. Pois é, porque esse foi o tema da reportagem de capa da revista Adventista, que a gente vê agora com o jornalista Márcio Tonetti, da Casa Publicadora Brasileira. Cerca de 3 em cada 4 habitantes do planeta vivem em regiões com severas restrições à liberdade religiosa. Esse direito humano fundamental parece estar fragilizado até mesmo em países que historicamente defenderam a bandeira da liberdade religiosa. Esse é o tema da matéria de capa da edição deste mês, que dá um panorama da intolerância no Brasil e no mundo e mostra o que cada cristão pode fazer para promover o direito de crença.
E Marcos, quais são os principais grupos aí mais atingidos? É interessante que vários grupos eles sofrem com a questão da intolerância, mas notadamente as religiões de matrizes africana, eles sofrem muito mais do que as demais religiões. Nós temos dados aqui que correm em torno de 71%, não é isso, doutora? 71% da intolerância religiosa no Brasil é endereçada às religiões de matrizes africanas. Sim. Agora, que outras ações, políticas públicas ou até avanços na legislação, vocês destacariam em relação ao Brasil? Márcio, eu quero destacar a atuação da OAB, porque ela foi pioneira e vanguardista. Há 11 anos, essa instituição da sociedade civil criou uma comissão especial para defender, proteger e promover o direito. Nós ali temos um trabalho educativo, que é preventivo, e temos um trabalho prático de atendimento aos casos de intolerância religiosa. E essa ideia se espalhou já por outros estados. Sim, estados brasileiros criaram a Comissão de Liberdade Religiosa e todos podem procurar a OAB de São Paulo com o seu caso de intolerância religiosa. Nós vamos interferir na medida das nossas competências para cessar a conduta intolerante. E um dos grandes desafios que nós temos é fazer com que as seccionais, elas criem os seus departamentos para que essa discussão ela vá mais próximo ainda do cidadão, daqueles que são diretamente afetados. Que papel os membros da igreja têm desempenhado na atuação em relação a essas entidades? Veja, hoje existem trabalhos específicos. As igrejas têm sido estimuladas a estabelecerem o Departamento de Liberdade Religiosa. E existe o FORLIR, que é o Fórum Regional de Liberdade Religiosa, uma iniciativa da Divisão Sul-Americana para que membros leigos se envolvam efetivamente na defesa da liberdade religiosa. E a igreja apoia as iniciativas, inclusive as nossas na OAB, têm sido apoiadas pela Igreja Adventista. Nenhum mal sobre mim temerei, pois comigo está o meu Rei. Nos confrontos da longa jornada, no fio da espada eu confiarei. O profeta João, ele viu os três espíritos imundos semelhantes a rãs. Vocês sabem quais são os três espíritos imundos semelhantes a rãs? Um saiu da boca do dragão. Quem é o dragão? É o espiritismo. Outro saiu da boca da besta. Quem é a besta? É o catolicismo, o papa. Outro saiu da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta? Igrejas evangélicas que guardam o domingo unido com o papa. Esses três espíritos imundos vão fazer milagres para enganar as pessoas, para as pessoas pensarem que o domingo é o dia do Senhor, mas o domingo é o sinal da besta. Quem guardar o domingo vai receber as 7 últimas pragas.